Olá pessoal que acompanha o Detetive do Improvável. Aqui é Caim Wolf e hoje eu trouxe mais uma conversa sobre um dos casos mais incríveis que eu achei em toda a história da ufologia. É o caso do casal Hill. O caso do casal Hill foi um dos primeiros casos que eu ouvi na vida sobre o tema de discos voadores, e ele tem algumas particularidades que o torna realmente um clássico desse assunto. Ele é clássico porque, na verdade, ele veio com todas as características que hoje a gente ainda vê no cinema, a gente imagina que é um típico caso de um encontro de pessoas com um disco voador. Aquele caso que as pessoas estão viajando numa estrada escura e de repente vêm encontrar uma nave e são convidados a entrar e tem um contato direto com seus tripulantes e com várias nuances. Eu separei alguns pontos importantes sobre o caso Hill que eu quero resumir a título de fazer um vídeo de apresentar o que a gente vai colocar no site lá com todos os pormenores, pós e contra, que todas as pesquisas até o momento já geraram sobre o caso. Bom, o caso ele não é novo, né? É um caso clássico que ocorreu em 1961 e recebeu vários nomes. É chamado como o caso Hill, mas ele tem um nome que é particularmente interessante, chamado de Incidente Zeta Reticuli, que vai receber essa denominação por uma das coisas que aconteceram a bordo da nave e que vocês vão ver lá na matéria que a gente vai fazer do site do Detetive do Improvável. Bom, é necessário frisar que o casal Hill, eles não eram pessoas, não eram as simples pessoas quaisquer da comunidade onde viviam, eram pessoas muito reconhecidas. O próprio Barney, ele era funcionário dos Correios, a Betty era assistente social, eram membros ativos da igreja unitarista da sua região e eram líderes comunitários. Além disso, Barney ainda fazia parte do conselho local da Comissão de Direitos Humanos. Então a gente está vendo aqui que a gente está tratando com pessoas que eram respeitadas na sua comunidade, eram idôneas e tinham algo a perder expondo uma matéria que podia causar as mais variadas interpretações, né? Você imagine você contando na comunidade que você vive hoje, para as pessoas que trabalham com você, para as pessoas que gostam de você, uma experiência de abdução alienígena com todos os requintes que uma boa abdução merece. Qual seria a reação do seu grupo social a seu respeito, sobre a sua reputação? Bom, além disso, eu gosto muito da questão do caso Hill por essas características clássicas, como eu falei. Um casal vindo de férias de Quebec, voltando numa estrada escura. Então a mulher fala: olha, eu estou vendo uma luz no céu, será que é um satélite? Vamos dar uma parada aí, até o cachorro precisa fazer xixi e tal. E o Barney, né, desce com a esposa e fica olhando. E momentos depois, eles estão tendo um contato que vê a nave se aproximar diante do para-brisa do carro, no qual, através dos binóculos, ele chega a ver os tripulantes. E nesse momento teria acontecido um contato por questões telepáticas, né? E então esse casal voltou para casa e só teria lembranças até certo ponto. As lembranças existia uma ocorrência que esse caso era uma novidade para esse caso, mas que também se tornou um clássico, uma clássica característica de contatos com discos voadores, que é a chamada experiência de tempo perdido. Pessoas viram os seus relógios andarem horas, mas não sabiam o que tinham feito durante esse tempo.
E isso aconteceu com o casal Rio. O que acontece? Eles chegaram em casa e viram que, por exemplo, o Barney viu que a correia do binóculos estava ausente, estava partida um pedaço, e ele não sabia fazer justificar aquele desaparecimento, aquela alteração no binóculos dele. Havia algumas ideias, lembranças esparsas, que predominou inclusive na questão da memória da Beth, que foi aparecendo aos poucos, né? E que eles, ao se sentir que não estavam normais e lembrarem de alguma passagem que envolvia uma nave alienígena, eles até, gente, se prestaram a entrar em contato com a Força Aérea. Veja que nível de exposição. As pessoas, para você pensar que as pessoas vão fazer isso por simples fraude, por simples mentira, é preciso ter muito ímpeto em se pegar a algo fraudulento dessa forma, né, de se expor às autoridades. E isso realmente aconteceu. Mas o interessante foi que, com o passar do tempo, a Beth passou a ter sonhos muito mais ricos, né, das situações que teriam ocorrido nesse tempo perdido, lembrando de detalhes, de contatos, de conversa, lembrando do seu exame físico e de requintes de coisas que foram mostradas, de detalhes das conversas com os tripulantes extraterrestres, que foram ganhando mais força na sua memória, nas suas convicções. Isso é muito interessante. Para reforçar isso, entretanto, quando eles entraram em contato com as primeiras comunidades ufológicas que pesquisavam essas ocorrências nos Estados Unidos e na América do Norte como um todo, eles foram submetidos à hipnose. Esse é um ponto muito interessante. Veja bem, eu tenho formação de 2 anos em hipnose ericksoniana e a utilizo na minha prática profissional. Nós sabemos que quando você é submetido à hipnose e você relata fatos em transe hipnótico, você está relatando para um hipnatra, no caso de um médico, que é hipnatra, né? O hipnólogo, no caso de outro profissional, psicoterapeuta. Quando você está vendo o relato do paciente, você está diante de um fenômeno mental e não de um fato histórico. Isso pode estar contaminado por várias fontes do psiquismo humano. E então isso deve ser considerado. Claro que isso vai ser utilizado como uma fonte de ataque dos céticos, né, que não creem na veracidade do caso Hill. Eles vão se pegar numa fragilidade que deve ser considerada que é real quando a gente pega ou tenta utilizar a hipnose como prova deles estarem realmente falando a verdade. Eles podem ser sugestionados não somente pelo profissional que está induzindo o transe, mas por si próprios, por suas próprias fantasias, por seu próprio inconsciente. Pode, realmente. E essa questão foi considerada até pelo próprio terapeuta que os examinou usando desse artifício. Existem alguns relatos e alguns sites, alguns documentos na internet que têm a suposta argumentação que o examinador da Beth e do Barney teria dito a respeito de não se considerar como prova de veracidade o exame da hipnose. Porém, o conteúdo da hipnose e do que ela revelou é bastante interessante e deve ser considerado como o contexto geral. Todas essas nuances nós vamos colocar na nossa matéria sobre o caso Hill, no Detetive do Improvável.
não deixe de acessar. Esse vídeo é apenas um resumo. Acesse, deixe seus comentários, mande sugestões e nós estaremos aguardando a sua participação. O caso Rio é obrigatório na formação de um bom ufólogo e de um bom detetive do improvável, de um bom pesquisador do realismo fantástico. Se você se enquadra em algumas dessas denominações, ou pelo menos almeja ter essa formação para se enquadrar, o caso Rio é matéria obrigatória, ok? Então eu conto com a participação de vocês, estou à disposição de qualquer dúvida e de qualquer sugestão. Eu sou Caim Wolf, não deixe de dar um like aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal, que nós estaremos sempre colocando algum vídeo legal que apresentará uma matéria que irá para o site. Eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. Muito obrigado.